Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Empresário em Foco e é um prazer enorme estarmos mais uma vez participando dessa rede de televisão maravilhosa que é a nossa RPTV Canal 8. É muito bom poder contar com vocês. Aliás, o programa Empresário em Foco sempre vai focar um empresário, uma personalidade, alguém que possa inspirar a gente. E esse menino de hoje é uma inspiração. Eu falo menino porque eu sou mais velho que ele, tá? Então, para mim é um menino. Felipe Sanches, hoje presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, com muito prazer recebendo a gente aqui no seu gabinete. É muito legal, porque a história dele também é bacana. É uma pessoa batalhadora, uma pessoa cheia de vida e empreendedor. Afinal de contas, é empresário em foco e a gente tem que focar pessoas que sempre inspiram a gente, né? Inspiram você, me inspiram, inspiram as pessoas e isso é muito bacana. Prazer recebê-lo no nosso programa Empresário em Foco, Felipe. Eu que agradeço, Ronaldo. Quero aqui também cumprimentar a todos da RPTV. É um grande prazer poder estar com vocês aqui hoje, podendo contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória até então, e hoje, em especial, enquanto presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Antes do presidente, quem é Felipe Sanches? Olha, eu sou uma pessoa bem retratada, como foi dito por você. Eu gosto de novos desafios, tenho encarado meus desafios que a vida nos proporciona e Deus nos permite encará-los de uma maneira de uma forma muito aguerrida. Tudo que eu pego para fazer, eu gosto de fazer com determinação e com vontade. Venho, como foi dito, de uma família de comerciantes aqui na cidade, há muitos anos. A minha família tem quase 30 anos de comércio na área alimentícia. E hoje, Deus nos deu a oportunidade de, além dessa área, nós estávamos atuando também com o escritório de advocacia e também hoje enquanto presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, que é um grande desafio que acabo de assumir. Agora, nesse último ano de 2018, fomos eleitos e assumimos agora, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, a liderança, a presidência da Câmara Municipal. O seu primeiro mandato, você esteve como vereador. Esse é o seu segundo mandato, né? Exatamente, esse é o segundo mandato. Agradecer aqui a Deus pela oportunidade e todas as pessoas que nos entenderam, as pessoas que acompanharam o nosso trabalho e viram as realizações que nós realizamos durante o mandato do primeiro mandato. Nós, no primeiro mandato, tivemos 1.313 votos e no segundo mandato nós viemos com uma reeleição onde a tendência era de renovação e também de mudança, e também a maioria dos vereadores e dos políticos acabaram caindo na votação. A nossa eleição foi diferente. Nós saímos de 13º lugar e fomos para terceiro colocado dos vereadores eleitos. Chegamos a quase 2.000 votos. Chegamos a 1997. Eu brinco com uns 3 amigos meus que estavam em viagem que por causa deles a gente acabou não conseguindo chegar a 2.000 votos. Então nós conseguimos apresentar aquilo que nós tínhamos feito no primeiro mandato, conseguimos mostrar às pessoas um pouco do nosso trabalho e aí, graças a Deus, obtivemos o resultado da reeleição e chegando, então, subindo de posição de 13º para terceiro colocado. Antes de você falar da presidência, como foi o seu primeiro mandato? Ou seja, eu particularmente gosto de empresários assumindo posições políticas. Por quê? Porque ele traz uma visão muito mais realista enquanto político, empresário, para a cidade, né? E eu sei que o primeiro mandato não é fácil, até você entender, descobrir, conhecer as coisas, leva um certo tempo. Mas como é que foi esse primeiro mandato? Olha, realmente, para quem vem do setor privado e encara o setor público, há uma certa dificuldade em entender os procedimentos. Existe uma série de burocracias, uma série de determinações que acabam fazendo com que o trabalho seja um pouco mais demorado e não aconteça da forma que nós queríamos que acontecesse. Então, realmente se estranha no primeiro momento, mas nós entendemos que até a própria Constituição e também a lei, ela faz cria esses ajustes para que não ocorra desperdício com dinheiro público. Então, a gente tem que se adaptar a trabalhar dessa maneira. Mas, lógico, realmente é um choque para quem vem da vida privada,
estabelecer e se exercer a vida pública por esses motivos e outros. Mas, graças a Deus, nós temos atuado aqui enquanto vereador e também trago um pouco da experiência de comércio, de empresas, negócios, para dentro, mostrando a dificuldade que vivem também. Hoje nós temos a questão de interferência no mercado, nós temos um reflexo no município nesse sentido. Nós vemos quando há o movimento, a minha família que atua com o mercado até hoje nessa área, principalmente a gente fechou esse ano de dezembro com uma venda menor do que o ano passado de dezembro. E isso a gente tem um reflexo muito evidente, muito significativo. Ao fecharmos o ano, nós observamos que o ano passado, mesmo que ainda não foi um ano muito positivo para o comércio, mas ainda fechou melhor do que esse ano. Então, nossa esperança para esse ano 2019-2020 é que o comércio comece, quando eu cito comércio, eu digo economia em geral. Economia. Mas que a economia possa dar uma guinada e nós possamos, então, com a melhora do setor econômico, logicamente, criarmos mais empregos, ocorrendo, então, uma melhor geração de rendas e as pessoas possam, então, com a criação de mais empregos, fomentando até mesmo o comércio. Porque o comércio nada mais é do que forma direta. Quando nós temos uma criação de empregos, quando há um índice menor de desemprego, o reflexo é imediato no comércio. E isso é muito importante, Felipe, porque as pessoas às vezes veem o vereador de uma forma diferente, né? Ou não compreende o papel do vereador. E é bom a gente poder e ter a oportunidade de explicar isso para a nossa população, para os telespectadores. O papel do vereador. Quando você chegou como vereador, você imaginava que seria exatamente como você pensava ou não? A hora que você entrou e assumiu a sua posição, porque eu acho uma posição maravilhosa, né? O cargo público, o vereador, ele é um representante da população, mas ele precisa ter responsabilidade, ter visão, poder atender todo mundo da mesma forma. Então, existe todo um papel importantíssimo que o vereador inclusive de fiscalizar as ações do próprio prefeito. Correto. Então, mas explica para os nossos telespectadores mais ou menos qual é o papel do vereador? E se quando você chegou, você imaginava que você iria enfrentar isso ou você já estava meio preparado para isso? Olha, a minha primeira eleição eu ganhei realmente muito novo. Ainda hoje eu acabei de fazer, na verdade, 33 anos, mas a minha primeira eleição eu tinha 25 anos quando eu fui eleito pela primeira vez. E realmente você chega com uma vontade, e ainda o legal é que eu ainda estou com vontade. Com certeza, isso é importante. Até mesmo pelo fato dos desafios, porque eu fui vereador, fui vice-presidente da Câmara e hoje sou presidente da Câmara. Então, essa vontade, esses desafios acabam me movendo para que eu possa fazer o meu melhor. E realmente, quando a gente chega, a gente quer solucionar tudo realmente o quanto antes. E aí a gente vê que tem algumas situações que acabam sendo um pouco mais lentas, e aí a gente acaba ficando de uma forma... Porque não depende de um só, né? Exato, e muitas vezes não depende do vereador. Nós temos que, até é bom esse momento para a gente abrir, porque os vereadores eles fazem as indicações, fazem os apontamentos ao que tem que ser realizado para o município. E a função constitucional do vereador também é a parte de fiscalização dos atos do poder público. Então, nós chegamos aqui com a esperança de fazermos. E aí se observa também que o vereador ele aponta, ele fala os erros que têm que ser corrigidos. Exemplos, situações que ocorrem no bairro, nós andamos dia a dia. Eu tenho o costume de andar por todos os bairros da cidade. Qualquer bairro que você me falar, eu vou saber um ponto que está acontecendo, porque eu tenho esse costume. Eu gosto de andar, eu gosto de pegar as necessidades dos bairros. E aí nós passamos para o momento de fazer a indicação, porque quem faz a realização da obra, quem executa é o Poder Executivo. Então o vereador, ele aponta a dificuldade que vem ocorrendo no bairro. A nossa vontade, logicamente, que era realizar aquele problema, sanando aquele problema, na verdade, quando já pegamos a informação. Mas há todo um procedimento, daqui nós realizamos um procedimento, informando ao executivo, para que então coloque no seu cronograma e realize, assim, a benfeitoria necessária. Então isso que realmente, enquanto vereadora, nós ficamos teoricamente limitados, porque nós só temos o poder de apontar a situação e não de realizar como seria e como é, na verdade, o meu desejo, que muitas vezes a gente quer realizar de pronto, né?
E aí você tem todo um plano, né, para colocar em prática, mas isso só depois de adquirir a experiência. Hoje você está como presidente, isso é muito importante, e agora eu acredito que você vai conseguir colocar mais coisas em prática, mas o importante é saber realmente qual é o papel de cada um para que a gente possa se posicionar na nossa condição para fazer aquilo que a gente quer. E eu estou falando isso por quê? Porque existem muitos telespectadores, como a gente já bateu aquele papo no rádio, existem muitos telespectadores que sonham, que querem realizar, que querem ser empresários, que querem ser políticos e nada cai do céu, né, Felipe? Exato. Não é tão fácil assim. Não, realmente, não é fácil. Eu falo que eu conheci a minha mulher, engraçado, eu sempre tive, lógico, meu pai, o Rubens, que está aqui presente também, é um amigo nosso, antigo já, a gente conhece minha família há muito tempo, mas eu falo que eu conheci minha mulher até oferecendo na época, que eu não gostava de ser sustentado do meu pai desde pequeno, e acabei conhecendo minha mulher até representando na época um dos produtos, tentando vender para ela, para você ver que interessante. E ainda era novo, era muito novo, mas não gostava de ser dependente, desde pequeno, nunca gostei de ser dependente, sempre gostei de ter o meu dinheiro, então eu sempre corri atrás dos meus sonhos. E na parte política é da mesma maneira. Na parte política, quando me despertou o desejo de ser candidato a vereador, quando me despertou o desejo de estar na área pública, eu comecei a me dedicar. Eu fui primeiro, ajudei um candidato a vereador na época a fazer um trabalho para conhecer como é que funcionaria até mesmo o processo eleitoral. E aí, desse tempo em diante, nós acabamos criando uma certa estrutura de trabalho, fomos então apresentando as nossas propostas e Deus, na primeira eleição, já nos concedeu a oportunidade de estarmos representando a nossa cidade enquanto vereador. Felipe, família é algo fundamental. Como é que você encara a vida política e a família? Olha, eu sou um pai de 2 meninas, eu tenho a Isabelle Vitória e a Giovana Antonella, que são as minhas 2 pequenas. Eu falo que é aquele coração fora do peito que nós temos, né? A minha maior alegria é eu poder chegar em casa todo final de dia e poder encontrar as minhas filhas. E sou casado com a Karina, que também é comerciante já há alguns anos, Karina Panágio, e nós já estamos casados há 7 anos. E aí temos a Isabelle de 5 anos e a Giovana, que está com 8 meses agora, completando hoje 8 meses. E nada mais são do que a minha motivação. Quando eu trabalho enquanto vereador, eu tenho que pensar não no hoje, eu sempre tive essa meta. E a partir do momento que eu tive minhas filhas, eu também comecei a pensar diferente na questão do hoje. E comecei a pensar no futuro. As nossas ações que nós realizamos aqui enquanto vereador, enquanto hoje também presidente da Câmara, é pensando no futuro da nossa cidade, no futuro da minha filha, no futuro da filha dos barbarenses que estão nos acompanhando agora pela TV. Então, os nossos trabalhos sempre têm com a finalidade, não somente o imediato. Lógico que muitas ações têm que ser tomadas para que sejam realizadas e para que salvem ou para que se realize algo imediato. Mas também nós temos que, assim, projetar o futuro, situações que podem ocorrer daqui 10, 20 anos. Então, isso me fez refletir bastante no futuro que eu queria para minha filha, no futuro que eu queria para minhas filhas, que agora eu já tenho mais uma novinha, né? Então, essa é a ação e essa é uma das vertentes do meu trabalho. Eu sempre tenho pensado no melhor para a cidade, na cidade como um todo, para que essa cidade que eu escolhi viver e escolhi aqui ter as minhas filhas, possa ser a melhor cidade possível. Esse é o programa Empresário em Foco. Nós focamos o empresário, nós focamos a pessoa em destaque. Por quê? Porque nós queremos sempre trazer algo especial para o nosso telespectador, para que ele se inspire, como a gente está vendo que o Felipe está super inspirado. Lógico que ele está inspirado, porque agora ele está assumindo a presidência da Câmara e um novo desafio. E quando a gente assume um novo desafio, a gente quer colocar as ideias em prática. Então, no segundo bloco, a gente vai conhecer projeto, a gente vai conhecer um pouco mais desse presidente da Câmara que está assumindo agora, tá certo? A gente volta já já.
Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Estamos apresentando o programa Empresário em Foco. Hoje a entrevista está muito bacana com o nosso presidente Felipe Sanches, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da Câmara com o repórter Rubens Cunha. Vamos lá, Rubão! Muito bem, Ronaldo. Olha, estamos aqui com o professor Dr. Raul Miguel de Freitas Oliveira. Para mim é uma honra, né, entrevistar o Dr. Raul, que é procurador aqui da Câmara. Dr. Raul, como que é os trabalhos aqui na Câmara Municipal? Bem, a Câmara Municipal, como muitos já sabem, é o poder legislativo do município, responsável justamente por votar as leis e outras proposituras que são importantes para a sociedade barbarense e também desempenhar todo o papel de fiscalização da administração pública municipal. Agora, doutor, na verdade, são 19 vereadores. Às vezes acontece alguma denúncia, alguns problemas, e tudo vem para o senhor, né? De certa forma, toda a parte jurídica da Câmara Municipal é conduzida pela Procuradoria da Câmara. Nesta Procuradoria eu sou o procurador-chefe, já faz 11 anos aproximadamente que trabalho aqui, e temos na equipe mais 3 advogados, portanto são 4 advogados. Não só as denúncias, não só as questões que mereçam apuração, mas também toda a rotina jurídica da Câmara é absorvida pela Procuradoria da Câmara. Agora, como que é esse trabalho, o Ministério Público? Por exemplo, o promotor, ele fez com que diminuísse os assessores. Isso também caiu nas suas mãos. Como é que é feito esse trabalho? Porque às vezes tem 3 ou 4 assessores, o vereador, e eles às vezes ficam tristes. Como é que é feito esse trabalho, doutor? Bem, essa foi uma apuração de aproximadamente 3, 4 anos em que o Ministério Público conseguiu, de alguma forma, demonstrar a desnecessidade de 2 vereadores em cada gabinete. A Procuradoria da Câmara, durante esse processo, tanto na apuração e depois na ação judicial, fez o que foi possível em termos de apresentação de defesas e recursos para se manter pelo menos mais um dos assessores, mas como que o processo ele foi feito justamente para diminuir de 3 para 1, nós não tivemos ali a possibilidade de discutir a manutenção de 2. E isso é um assunto que ainda está sendo debatido com o Ministério Público. Temos aí uma nova mesa diretora, muito provavelmente essa nova mesa diretora procurará o diálogo com o Ministério Público a fim de demonstrar a necessidade de um assessor, pelo que eu estou sabendo, a mais em cada gabinete para conduzir todos os trabalhos da Câmara. Agora, nesses 11 anos, teve praticamente aqui como se fosse um impeachment, não sei se foi 1 ou 2 presidentes da Câmara. O senhor estava aqui? Sim. Na verdade, no primeiro processo, que se chama tecnicamente processo de apuração de infração político-administrativa,
No primeiro deles eu não estava, né? Não tinha sido realizado o concurso público no qual eu passei. Mas no segundo, sim, eu participei ativamente dele, ocorreu no ano de 2009 e ficou sob os meus cuidados toda a condução, tanto da orientação dos vereadores no processo em si, aqui na Câmara, como também a defesa nas ações judiciais que o próprio vereador e o seu advogado ajuizou, né? Todas as ações foram ajuizadas, aliás, eu fiz a defesa de todas elas e acompanhamos e elas já estão arquivadas. Agora, o trabalho do procurador é só da parte da presidência ou dos 19 vereadores? Muito boa essa pergunta. O trabalho é para toda a Câmara Municipal. Isso significa para a presidência, a mesa diretora, os vereadores em geral. Por exemplo, uma propositura que um vereador queira que se faça um estudo jurídico prévio, nós fazemos esse estudo para eles, quanto à constitucionalidade, quanto à interferência com a relação, interferência em outras leis, né? Como também a parte administrativa. Nós estamos numa Câmara Municipal de porte médio, razoável, então há muitos, por exemplo, processos administrativos, contratações, então são muitas demandas para a Procuradoria. Agora, um outro assunto, doutor, que acontece em muitas cidades, no caso de diminuir vereadores, que nem o caso aqui diminuiu assessores, o que o senhor acha dessa ideia para diminuir? Eles dizem, por exemplo, tem 19 vereadores, eu vou diminuir para 15, isso vai facilitar, quer dizer, a Câmara não vai ter assim, muitos gastos, né? Mas eu já acompanhei que isso não é verdade. Por exemplo, aqueles gastos, o que acontece? Outros vereadores, eles acumulam, quer dizer, para eles mesmos, quer dizer, fica com 15, mas o valor até aumenta, quer dizer, não repassa para a prefeitura. Isso é verdadeiro? Como é que é feito isso aí, doutor? Bem, essa discussão sobre a possibilidade de se diminuir o número de vereadores é uma discussão que volta e meia vem à tona. Atualmente, a nossa Constituição Federal, ela prevê faixas de número de vereadores em cada município por população. Então, dentro desta faixa, na Constituição Federal, se entendeu que aquele número ele pode razoavelmente representar a população. Aqui no caso da Câmara de Santa Bárbara, temos 19 vereadores, não tenho conhecimento por enquanto de nenhum tipo de gestão ou discussão para diminuição do número de vereadores, mas aos dois lados. Aqueles que defendem a diminuição do número de vereadores justamente defendem uma economia em geral, né, do próprio erário, né? Porque não teria o subsídio dos vereadores, não teria também os assessores respectivos, né? Então haveria realmente uma diminuição de despesa. E esse dinheiro, em tese, desde que bem administrado, deveria ser devolvido, né, para a prefeitura ou mesmo não ser repassado à Câmara, sendo usado em outras atividades. E, por outro lado, aqueles que são contrários e defendem que se mantenha o número de vereadores, são aqueles que veem no vereador realmente um papel importante de representante da sociedade e, portanto, quanto mais vereadores, mais a sociedade estaria representada. Agora, doutor, eu queria saber, e o próprio telespectador também, nesses 11 anos que o senhor está na Câmara, qual foi o caso assim, mais polêmico, ou caso assim, que chamou muita atenção do senhor, só para a gente esclarecer a população? Bem, o senhor já citou aqui o próprio caso de uma cassação de mandato de vereador. Uma cassação é um processo muito pesado, é um processo muito emocionante, que envolve, né, muitas forças políticas. Né? Não teve ameaças não, porque a gente percebe lá no Ceará, a situação está muito difícil lá, né? Estão ameaçando procuradores, promotores. Isso não aconteceu com o senhor, não? Por enquanto não. Fico feliz de que na nossa região nós não temos, né,
vivenciamos ainda isso. Mas foi um momento muito estressante, muito marcante na minha vida, foi uma prova de fogo. Eu estava aqui no início da minha carreira aqui, mas depois disso, um segundo momento muito marcante, aí pelo outro lado, muito positivo, foi a reforma administrativa que foi conduzida aqui pelo ex-presidente Anísio Tavares, uma reforma administrativa que depois foi consolidada por outros presidentes, e aí conseguiu-se criar uma estrutura na Câmara muito eficiente, que tem feito muito bem para a Câmara e para a população em geral. Então, eu acho que são esses dois momentos marcantes nesses 11 anos aqui. Hoje com a tecnologia, para a gente finalizar, por exemplo, tem 19 vereadores. Às vezes um munícipe ele faz uma denúncia que aconteceu algo. Isso vem para o senhor tem que apurar, né? Eu vou dar um exemplo assim. Isso acontece em muitas cidades, São Paulo, todo o Brasil, de vereador, por exemplo, ele tem um assessor, o assessor ele recebe um valor X, depois tem que repassar, quer dizer, existem várias coisas, tem que ter prova, né? Sem dúvida, né? A gente sabe que o ambiente político ele é muito complicado, é um ambiente em que há muita disputa, em que há muito denuncismo. E aí, como bem colocou o senhor, a gente tem que tomar o cuidado de fazer uma apuração com ampla defesa, contraditório. E na maior parte das vezes, esse tipo de apuração, quando vem aqui para a Câmara de Santa Bárbara, nós não deixamos de apurar, nós fazemos uma sindicância interna e, eventualmente, isso é depois encaminhado aos órgãos de controle também. Para a gente finalizar, eu quero que o senhor deixe as suas considerações finais, porque agora nós estamos tendo um novo presidente, né? Quer dizer, uma nova ideia aqui para Santa Bárbara do Oeste. Muito bom. Eu só tenho a agradecer ao senhor a oportunidade, à RPTV, de estar aqui prestando um pouco de esclarecimento público, dizer que a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste está aberta à população, como bem colocado pelo atual presidente, Dr. Felipe Sanches, é uma Câmara que vai buscar essa interação maior com a sociedade, quer que a sociedade venha até ela, e nós, todos os funcionários da Câmara, estaremos imbuídos nesse espírito de aproximar a população participar da Câmara Municipal, e é esse o objetivo da Câmara, creio eu, hoje. Portanto, é muito exitosa essa eleição do vereador Felipe Sanches. Eu agradeço aqui a participação, Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira. É com você, Ronaldo. Segue aí com o presidente Felipe Sanches. Obrigado, Rubão. Grande abraço para você e para todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui com o programa Empresário em Foco. A gente vai faturar e volta já já com a última parte dessa entrevista maravilhosa com o presidente Felipe Sanches. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Muito bem, voltamos a apresentar o programa Empresário em Foco, aqui pela sua RPTV, canal 8.
para 12 cidades. Olha que show! É muito gostoso, né? É muito bacana estar na RPTV Canal 8 fazendo esse programa juntamente com o Rubens Cunha, juntamente com o Felipe aqui, juntamente com você, telespectador. E eu espero que você esteja se inspirando com esse trabalho, porque o objetivo é esse, né? Eu fico muito inspirado e feliz quando eu converso com pessoas como o Felipe, com pessoas que nos inspiram, pessoas que têm ideias, têm objetivo, são empreendedoras, porque aí a gente começa a pensar também dessa forma. É muito bom estar junto de pessoas positivas, porque daí você vai ficando cada vez mais positivo, não é? Então você precisa conviver com pessoas boas, tá? Com pessoas do bem. E a gente está falando com uma pessoa do bem aqui, Felipe. Agora a gente vai falar do presidente, certo? Assumiu a presidência da Câmara. Sim. E agora como é que você vai administrar tudo isso? É lógico que você já tinha um pouquinho de experiência porque já foi vice-presidente, né? Exato. Mas como é que o presidente Felipe vai administrar a Câmara nesses 2 anos? Olha, a minha visão, quando até mesmo a proposta aos demais vereadores, lembrando que o presidente da Câmara é eleito pelos demais vereadores. A minha proposta enquanto candidato a presidente sempre foi colocar a Câmara mais à disposição da população. E a nossa iniciativa é com que a Câmara esteja mais próxima das pessoas, vivendo o que acontece no dia a dia. É uma experiência que eu trago de mandato. Dentro do meu mandato eu sempre estive próximo aos bairros, próximo aos líderes de bairros, lideranças que acabam se construindo dentro da cidade. E a nossa ideia enquanto Câmara também é nesse sentido. Aproximar a Câmara dos conselhos, inclusive temos a possibilidade de indicar alguns vereadores para fazerem parte dos conselhos. Eu entendo que dessa maneira acaba surgindo ideias dentro das reuniões que a gente pode pautar e pode aqui virar lei para que seja da melhor forma para o cidadão barbarense. Então, além disso, nós estamos também criando outra novidade que serão as sessões temáticas. O que será a sessão temática? Ela será uma sessão específica, fora da sessão da ordem do dia, que estará discutindo temas que possam vir a ser objeto de criação de leis no futuro. Já começamos, até eu quero aqui aproveitar, já discutindo no mês de fevereiro, a sessão temática sobre os fogos de artifício. É um tema que vem se debatido em vários locais sobre esse tema. Inclusive, nós já temos um posicionamento que houve na virada do ano passado e também nas festas. Nós vamos debater esse tema, então. Aqui foi uma proposta que foi encaminhada pelo vereador Celso Ávila. Estive reunido com ele, com a Kátia, também, que é uma defensora dos animais. E nós já estivemos colocando esta sessão temática. Então temos o tema da primeira sessão temática. E a nossa ideia é, assim como esse tema, discutirmos vários outros temas importantes do nosso município. E dentro dessa sessão temática nós vamos abrir tanto para a população colocar a sua posição, colocar o seu pensamento, e também as entidades organizadas. Então, associações de proteção aos animais, a Associação dos Autistas e assim por diante. Então, todas as entidades que trabalham com aquele tema, nós vamos estar abrindo convite para aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Sim, então, nós vamos estar abrindo convite para que seja debatido esse tema e assim nós possamos, então, ver o que será melhor para a nossa cidade e a forma que nós podemos contribuir enquanto Câmara. Também nós já estamos fazendo a conversa com alguns vereadores e também após a nomeação das comissões permanentes, onde se discute o desenvolvimento econômico, onde se discute a segurança, onde se discute a saúde, nós vamos estar pegando mais temas para que nós possamos debater, então, esses temas dentro de uma sessão temática aberta à população e também com a presença de entidades que representam a população e a cidade. As competências administrativas, como é que você está lidando com isso para ser o mais transparente possível? Olha, foi até bom essa pergunta, uma situação que nós fizemos nova aqui, que não havia na Câmara de Santa Bárbara, eu não conheço nesse sentido outra Câmara que faça, mas nós realizamos aqui a delegação de competência. Antigamente, todos os setores administrativos eram ligados no presidente. Trazendo até uma experiência do setor privado, eu deleguei funções para os membros da mesa diretora, para que eles pudessem, então,
nos auxiliar, ajudando e cuidando de departamentos específicos. Antigamente, o setor de RH, o setor de suprimentos, manutenção do prédio, era tudo ligado na presidência, junto com jurídico, contabilidade, financeira e assim por diante. Então, ao momento que eu assumi a presidência, eu chamei a mesa diretora e aí eu deleguei as funções, colocando cada um dos vereadores para que eles pudessem trabalhar na Câmara, pudessem auxiliar a Câmara em diversos setores. Então, hoje, um vereador da mesa é o responsável pela manutenção do prédio, o outro é responsável pelo apoio aos vereadores e assim por diante. Eu entendo que se nós dividirmos a função e cada um pegar para fazer uma função, a probabilidade de ser realizada de uma melhor forma possível, eu entendo que é muito melhor. Então nós fizemos essa delegação, nós fizemos aqui para poder ser mais democrático nas atitudes e nas realizações, e aí eu posso também me concentrar naquilo que ficou a meu cargo para fazer o meu melhor enquanto vereador, enquanto presidente. Então nós dividimos dessa maneira. E para poder dar mais visibilidade à Câmara Municipal, para que a população possa conhecer mais ainda as realizações da Câmara e também conhecendo os seus direitos e aquilo que ela pode cobrar e pode também posicionar, nós realizamos aqui um aumento nas redes sociais. Nós já estamos agora no Facebook, nós estamos no Instagram e nós estamos também no Twitter. Então as pessoas, a população pode acompanhar o trabalho do Legislativo, ver o que cada um dos seus vereadores estão realizando por todas as mídias sociais praticamente. Nós estamos nas 3 principais mídias sociais. Instagram, que é o Câmara SBO, @Câmara SBO. Você pode ir lá e seguir e acompanhar os trabalhos dos vereadores. Facebook, nós temos a página, que é a Câmara Municipal Santa Bárbara do Oeste. E nós temos também o Twitter, que é a Câmara Santa Bárbara. E aí nós temos o site também, que é o www.câmara-de-santa-bárbara.sp.gov.br, que você pode acompanhar as sessões ao vivo, que nós transmitimos as sessões da Câmara ao vivo. Nesta vertente também nós estamos vendo todas as possibilidades para que a população possa acompanhar da melhor forma possível, podendo ter acesso às informações da Câmara. Quero lembrar aqui que enquanto eu estava como só vereador, sem ser o presidente da Câmara, eu criei uma lei para que as audiências públicas do município fossem transmitidas pela Rádio Santa Bárbara FM. Muitas vezes você que está me acompanhando não pode vir até a Câmara. E aí você tem o desejo de saber como é que está sendo gasto o dinheiro da saúde, como é que está sendo gasto o dinheiro da prefeitura. Desta maneira, as sessões, as audiências públicas, melhor dizendo, onde os secretários vêm até a Câmara e fazem a demonstração dos balancetes, agora está à disposição da população. Você pode estar acompanhando da sua casa, do seu trabalho, aonde você estiver. Ou pela Rádio Santa Bárbara FM, que é a 95.9, ou pelo site da Câmara, transmitindo ao vivo para vocês acompanharem. Aliás, Felipe, uma das definições da política é a arte de bem administrar. Então você já está começando administrando muito bem. Espero e te desejo sucesso para que todos possam seguir esse mesmo caminho, né, da mesa diretora. Cada um tem uma responsabilidade agora. Cada um tem uma responsabilidade. Nós fizemos aqui uma portaria e fizemos um documento, então, que dá essa responsabilidade. Então, eu entendo que o dinheiro público ele tem que ser cuidado com o maior zelo possível. Eu entendo que até quando é nosso dinheiro tem que ser, e quando é o dinheiro dos outros, muito mais. O zelo tem que ser redobrado. Então, a nossa intenção é essa, fazer com que os atos do administrativo, do Poder Legislativo, sejam realizados da melhor forma possível, porque eu entendo que a Câmara Legislativa, produzindo mais, ela com certeza vai dar uma melhor vida para o cidadão barbarense. Agora, me diz uma coisa, como é administrar o ego? Porque vocês são em 19. Certo. Não, nós somos em 19, lógico, cada um pensa de uma maneira, cada um foi eleito com uma bandeira. O que eu tento fazer aqui, tenho feito enquanto presidente, é dar voz tanto para a oposição quanto a situação. Aqui ambos falam, aqui ambos têm o direito de se expressar e sempre pedindo o máximo de respeito possível, tentando manter as temperaturas mais ao nível zero, nem negativo nem muito altas, para que possa ser um debate de alto nível. Eu acho que aqui nós temos que debater ideias, nós temos que apresentar aquilo que nós achamos interessante para a cidade e não debater pessoas e não ir para o lado pessoal, e sim fazer o melhor possível para o povo barbarense que está nos acompanhando agora pela RPTV e para todas as pessoas que acabam sendo influenciadas pela cidade de Santa Bárbara. Administrar não é fácil. Agora, relacionamento é tudo, certo?
você está falando do relacionamento, a gente está conversando sobre ego, tal, relacionamento. Mas e o relacionamento com a prefeitura? Como que você está administrando isso? Certo. É um relacionamento de muito respeito, vejo que seja de ambas as partes, tanto por parte do Executivo quanto por parte do Legislativo. Eu aqui como presidente da Câmara defendo os interesses dos vereadores, logicamente. Nós apresentamos, acabei de dizer até inclusive, que tem um posicionamento tanto de abrir a palavra à posição, na verdade, da oposição, quanto na posição da situação. Então ambos aqui podem dialogar. Eu entendo que a democracia ela foi feita dessa maneira, para que cada um pudesse apresentar os seus posicionamentos. Entendo que, particularmente, o governo tem realizado um bom trabalho. Lógico, nós temos muitos lugares para realizarem ainda, muitas coisas a melhorar. Eu tenho um ponto de vista que nós temos que investir em saúde e segurança. Temos realizado, durante esse governo já se instalaram 6 unidades básicas de saúde. Então, o governo tem tido atenção, tem realizado muitas obras. Nós temos 1.300 apartamentos que foram realizados, foram construídos durante esse mandato que nós estivemos aqui. Tanto o prefeito Denis Andia enquanto prefeito e nós enquanto vereadores. Então a Câmara deu suporte para que o prefeito pudesse fazer isso. A Câmara deu suporte para que o prefeito hoje pudesse construir a nova biblioteca municipal. A Câmara deu suporte para que o prefeito pudesse hoje realizar a obra do novo terminal urbano, assim como a nova rodoviária. São muitas obras que a Câmara sempre deu suporte, muitas vezes discordando, apontando um posicionamento ou outro, mas sempre a Câmara deu esse suporte para que pudesse realizar o melhor para a nossa cidade. E é dessa maneira que a Câmara continuará. Particularmente, eu também gosto muito do nosso querido Denis Andia. Acho que ele, enquanto empresário, é excelente e enquanto prefeito também, né? Então, essa é a minha opinião e eu gosto de afirmar toda vez que eu tenho oportunidade. Como gosto de você também. Obrigado. Você é um menino... É recíproco. Um menino fantástico. A nossa ideia, ela bate, né? Legal. Ou seja, a gente tem uma visão mais ou menos igual e isso é fantástico também. Que bom, quer dizer que eu acho que estou no caminho certo. Exatamente. E a gente torce muito por você. Por isso eu quero abrir esse espaço para que você também fale dos seus projetos enquanto vereador. Eu sei que enquanto presidente você tem que administrar tudo, mas você também realiza, né? Exatamente. Eu tenho mais de 48 projetos de leis realizados durante o meu período de mandato. Entre eles, eu acabei de citar até mesmo a questão da transparência, que eu entendo ser primordial ao poder público, da transparência para que a população possa ter acesso às informações. E também tem um projeto recentemente foi aprovado, que é de minha autoria e do vereador Marcos Rosado, onde nós estipulamos um seguro em obras públicas. Qual é a intenção desse projeto? A nossa intenção é para que a prefeitura nunca venha a ser desguarnecida, nunca venha a perder em obras públicas. Muitas vezes ocorre que uma empresa vem, ela ganha a licitação, começa a realizar a obra e de repente para. Naquilo a população é prejudicada, as pessoas que iam usar o serviço público são prejudicadas. A nossa intenção é que essas empresas, ao ganhar, elas possam então realizar um seguro e esse seguro ele cobriria se aquela empresa fechar, acontecer alguma coisa, e a prefeitura nunca sairia no prejuízo. E também, logicamente, o cidadão não sairia no prejuízo. O serviço público que seria ofertado vai ser ofertado de qualquer maneira, porque estaria amparado pelo seguro. É o último projeto, lógico, se eu fosse citar 48 projetos, com certeza, levaríamos um bom tempo. Mas como foi o último projeto nosso aprovado, eu até quis citá-lo, porque eu acho de extrema importância. Nós temos vários pontos na cidade onde foram iniciadas obras e aí acabaram se interrompendo porque a empresa muitas vezes não aguentou e assim por diante. É um dilema que tínhamos ali na UPA do Santa Rita, né? E agora nós tivemos a notícia pelo prefeito que já se conseguiu ganhar uma decisão judicial, porque havia ficado uma divergência jurídica nesse sentido, mas agora a prefeitura conseguiu a liberação para que pudesse então terminar aquela obra e, se Deus quiser, terminando, nós vamos poder entregar para a população barbarense. Bom, Felipe, estamos chegando ao final do nosso programa Empresário em Foco e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Afinal de contas, você é empresário, advogado, político e sempre a gente percebe que você está para cima, ou seja, sempre pensando positivo. As pessoas precisam
pensar positivo. Nós temos muitos problemas, eu sei que você também tem grandes pepinos às vezes para resolver até na Câmara, né? E a gente não vai falar sobre isso hoje, mas vai ter outra oportunidade. Mas é importante para a gente, para as pessoas, ouvirem coisas boas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para finalizar o nosso programa. Olha, eu quero agradecer, Ronaldo, por esse convite de estar com vocês aqui na RPTV. É sempre um prazer poder estar falando com as pessoas que estão nos acompanhando, nossos amigos, o povo que sempre nos recebeu muito bem nas ruas. E aí poder demonstrar um pouco do nosso trabalho é muito importante e eu fico muito contente por isso. Então agradeço novamente pela oportunidade de a gente poder estar nesse momento, nesse bate-papo. Fiquei muito à vontade conversando com você, nos dá essa tranquilidade. Dizer a você, assim como foi dito, Ronaldo, nós estamos num programa onde trata sobre empreendedorismo, onde se trata sobre empresários, que não tenha medo de arriscar. Às vezes não deu certo no primeiro momento, às vezes não deu certo no segundo momento, mas tenha certeza que uma hora vai dar certo. Então não tenha medo, não fique com medo de arriscar. Eu acho que o empreendedorismo é isso, você tem que arriscar, pode ser que no primeiro momento não deu certo, no segundo também não, mas uma hora vai dar certo. Só ter fé em Deus, se dedicar, se entregar àquilo que você se dispôs a fazer. Nós temos exemplos aí de várias pessoas, igual o dono da Apple. Quantas vezes nós temos um histórico de falência que ele obteve para depois ser o dono da Apple, uma das maiores fabricantes de tecnologia. Então, são espelhos que nós temos que seguir. São pessoas como essas que nós temos que observar e ver. E não foi porque a primeira porta que você encontrou fechada, todas as portas estarão fechadas. Então, continue tentando, tenha fé em Deus, que com certeza vai dar certo. Esse é o nosso programa Empresário em Foco. Muito obrigado pela sua audiência. Você é o nosso foco principal. Toda quinta-feira, das 21 às 22 horas, Empresário em Foco. Grande abraço.